Quem é o Adelino Soares e como é que iniciou o seu percurso na política? Bem, o Adelino Soares sou eu. Eu iniciei a minha atividade política um pouco antes do 25 de Abril, em que já participava em várias iniciativas de contestação ao próprio regime, e depois com maior empenhamento a partir do 25 de Abril, em que me filiei no PCP em 1974, agosto, pela mão de um futuro camarada meu, e a partir daí fui desenvolvendo toda uma atividade não só de trabalho de organização do partido, de trabalho de propaganda, todas as atividades que haviam que eram necessárias desenvolver a partir dessa época. O que motivou a formalização desta candidatura à Assembleia de Freguesia de Irmezinho? O que levou a primeira questão passa por nós decidirmos coletivamente, e vamos vendo coletivamente quais são as possibilidades de quem esteja disponível, naturalmente, para encabeçar uma lista da CDU a apresentar às eleições para a Junta de Freguesia aqui assim no Conselho, no caso de Irmesinde. Depois também um percurso da experiência que tenho também na atividade autárquica. Já fui membro do Executivo da Junta de Freguesia num período que vai de 97 a 2001. Participei também na Assembleia Municipal e, por outro lado, de uma forma ou de outra, sendo cabeça de lista à Assembleia Municipal ou cabeça de lista à Câmara, tenho participado também em todo o acompanhamento da atividade autárquica e, naturalmente, agora também com mais experiência e numa perspectiva de... Não se trata aqui de renovação, de uma perspectiva de renovação, mas também de uma perspectiva de aproveitar outras capacidades, outras experiências e envolver não só, no meu caso, como também um conjunto de outras pessoas que participam na lista, não é? E fazem parte da lista da CDU que está apresentada à Assembleia de Freguesia de Irmesinde. Mas este é um período crítico que exige essa experiência para a Junta de Freguesia? O período é crítico, claramente. Nós estamos a atravessar uma situação extremamente grave do ponto de vista político e social, derivado naturalmente destas políticas que têm sido levadas a cabo pelo governo atual, pela Troika e com a responsabilidade também primária do Partido Socialista, que tem originado um empobrecimento das populações ao nível geral, que se vai sentindo aqui e acolá, também em Irmesinde, no Concelho de Valongo, ao nível social, que vai criando vários problemas às populações e, portanto, também faz sentido aproveitar para dinamizar, para divulgar, para contestar as atuais políticas que estão a ser levadas a cabo e, ao mesmo tempo, também dar voz ao próprio projeto da CDU, que também tem muito a ver com isso, conseguir o encontrar de soluções para resolver problemas em Irmesinde. Nesse sentido, nós como irmesindenses, gostávamos de saber quais são os projetos que a CDU tem em áreas como, por exemplo, a educação. Em relação à educação, naturalmente que isso passa por um âmbito muito mais amplo, tem a ver com Ministérios de Educação, com o Governo, e que naturalmente não passa pela nossa responsabilidade, mas cria-nos imensas dificuldades em entender, naturalmente podemos entender porque sabemos quais são os objetivos que estão por trás disto, mas a entender esta diminuição do quadro de professores nas escolas, a diminuição de pessoal auxiliar, porque também faz parte do trabalho. Nós, durante este período, tivemos aí assim vários encontros com escolas, conhecemos as dificuldades, conhecemos os males do funcionamento da escola e naquilo que nos é apresentado, nos quadros que nos são apresentados, exatamente acontece esta imagem, que é a dificuldade de respostas da própria escola às necessidades do ensino. Não é aceitável, e faz parte da contestação dos próprios professores, não é aceitável turmas cada vez maiores que dificultam o tratamento, o acompanhamento de jovens estudantes, que depois, para além de tudo, vai dar origem a um despedimento em massa da própria classe, que depois também se reflete no quadro de Irmesinde, da população de Irmesinde, porque muitos professores também são de cá, e naturalmente também se vai refletindo aqui assim.
A nível de transportes e acessos, a população fala muito que nem toda a cidade é abrangida pela rede de transportes. A CDU tem alguma proposta nesse sentido? Nós, sinceramente, em relação aos transportes, temos a ideia que Irmesinde não deixa de estar bem servido com transportes. O problema está muito mais no tecido urbano, na forma como se foi construindo aqui e acolá, que foi originando aqui assim alguns espaços que foram crescendo em termos de construção habitacional, que depois o próprio movimento de autocarros não chega lá. Por exemplo, há zonas como em Sonhos, como na Costa, como mesmo em Sampaio, embora Sampaio possa de certa forma ter transporte com outra facilidade, mas, e por outras razões, porque também está ligado à Maia, ou mais ligado à Maia, mas há zonas em que mesmo que se queira resolver o problema de transportes tem que se ter em conta os condicionalismos das construções que foram criando por ali fora. E hoje são questões que têm necessidade de ser resolvidas encontrando soluções, porque também são possíveis, mesmo havendo dificuldades de passagem. Por exemplo, há dias visitámos a zona de Sonhos. Ver um autocarro passar pelaquela zona e cruzar com outros automóveis é extremamente complicado, tem que se arranjar uma solução, é possível, é uma questão de se ter vontade para fazer isso, mas encontrar solução em que se provoque sentidos únicos de passagem para que se facilite melhor o transporte naquelas zonas. Exatamente. A nível social, isto é um dos momentos críticos da sociedade portuguesa e Irmesinde não foge à exceção, a nível de desemprego e de situações ainda mais precárias, para que vai além do desemprego. Nós, relativamente a isto, vamos acompanhando, e particularmente eu, porque faço parte de uma direção do Centro Social de Irmesinde, e naturalmente, para além das responsabilidades que assumo lá, vou-me apercebendo de coisas com muito mais facilidade, com muito mais atenção do que aqui há uns tempos, antes de ter estado lá e de pertencer à direção do Centro Social de Irmesinde. Naturalmente, muitas coisas vamos conhecendo e vamos sabendo das dificuldades imensas que estão aí assim criadas, e é preocupante não só para as direções das instituições que tenham a seu cargo a responsabilidade de dar respostas a estes problemas, aos problemas sociais que nos vão aparecendo, como também ao conjunto de técnicos e funcionários que temos por lá, porque também vivem os mesmos dramas. Um exemplo, por exemplo, um técnico que em determinada altura teve necessidade de ir tratar de problemas ligados com o RSI e viu-se numa situação constrangedora na medida em que, quando estava na formação, teve a dar formação a pessoas que depois foi encontrá-las no RSI. Pessoas que provavelmente andavam ali assim a tirar a formação, a fazer a formação numa perspectiva claramente positiva de que a formação lhe iria dar emprego, que lhe iria possibilitar um acesso mais fácil ao emprego, e de repente depois vai encontrar essas pessoas no RSI. Quer dizer, com imensas dificuldades, e com o constrangimento tinha a ver muito com isto, que era, as próprias pessoas tinham vergonha de se encontrar com o seu professor, não é? Porque antes viam-se numa determinada situação, não é? De alunos, a partir dali, quando encontravam o técnico que lhe estava a tratar do processo, estavam-lhe a ver ali assim como uma tábua de salvação para ajudar a resolver, através muitas das vezes de migalhas que recebem, apesar de muita gente pensar que quem está no RSI, para além de serem malandros, pensam que estão a ganhar muito dinheiro, que é uma clara mentira, independentemente de poder haver casos excepcionais. Mas é uma situação claramente preocupante, a situação social que está aí assim. As instituições, neste momento, não conseguem dar resposta, conseguem? Fazem grandes esforços para dar respostas, vão conseguindo dar, não conseguem na sua totalidade, mas vão fazendo um grande sacrifício com uma preocupação principalmente muitas das vezes no quadro de pessoal,
não é? Tendo necessidade de aumentar esse quadro, mas não conseguem, nem têm a possibilidade, porque também depois têm as suas próprias restrições de dinheiro, de verbas, para poderem pagar salários, não é? E também têm essas limitações, mas vive-se com uma situação dramática nesse aspecto. A solução passaria por dar mais meios a essas instituições, ou teria de passar forçosamente por outro lado? A principal solução passa pelas políticas que se estão a atravessar atualmente no país. Estar-se à espera que é através destas soluções que se vão resolver os problemas da sociedade, podemos circunstancialmente resolver este ou aquele caso e ajudar e contribuir, e vai-se fazendo muito, muito mais do que aquilo que é visível, até mesmo para nós diretores. Por vezes, quando estamos a falar com um técnico, somos capazes de nos aperceber de coisas que nem nos passam pela cabeça, ao nível de misérias que nem nos podem passar pela cabeça, mesmo que nós possamos ver isto por um nível mais baixo da própria sociedade. Mas será um erro nós pensarmos que são as instituições que vão resolver estes problemas. Se não houver, de facto, ao nível do país, planos de desenvolvimento económico, industrial, das pescas, da agricultura, que vão resolver economicamente os problemas do país, a situação tende claramente para se agravar, e naturalmente não é com este apoio, com este trabalho enorme que as associações possam fazer, que se vai resolver os problemas. A nível de outra questão, já diferente, mas se calhar também no mesmo sentido, da segurança em Irmezinho. A segurança é um problema que afeta as populações na generalidade. Em Irmezinho, agora ouve-se mais falar de problemas de insegurança. Eu penso que, apesar de tudo, e se calhar apesar de alguns pessimismos mais preocupantes, nós não podemos dizer claramente que há aqui assim problemas de agravamento da segurança possa subir a níveis preocupantes, não é? Não podemos estar a afirmar por aí. Apesar de tudo, a população portuguesa encara esta situação ou reage às dificuldades procurando encontrar apoios em tudo aquilo que lhes é possível encontrar. Estes atos mais marginais vão acontecendo, mas deriva também do próprio empobrecimento, não é? Quanto maior desemprego houver, quanto maiores dificuldades de financiamento das famílias, mais apoios às famílias, claro que as pessoas muitas das vezes viram-se para soluções de vida que não são as mais agradáveis. Nós apelamos claramente e constantemente às pessoas para lutarem pelos seus direitos, não para roubarem. Não é? Independentemente de se poder até considerar que, no caso das populações, dos trabalhadores, possam estar a ser roubados todos os dias, mas isso já faz parte de outra questão. Nós apelamos é que as pessoas lutem por os seus direitos, por aquilo que de facto merecem, e não propriamente viverem de uma certa marginalidade. Mas isto não impede que não se deva manter uma certa preocupação relativamente às questões de segurança, e naturalmente só as forças de segurança poderão também dar mais dados sobre isso. O CDU é a coligação entre do PCP e o Partido Ecologista aos Verdes. A nível do ambiente, imagino que essa seja uma preocupação para a vossa candidatura. Que perspectivas de atuação vocês têm nesse sentido? Nós consideramos aqui assim algumas questões muito preocupantes. Uma é o continuar a situação do Rio Lessa, que teve aqui assim alguns avanços na sua despoluição. Houve aí assim um trabalho que, independentemente de algumas considerações negativas que nós fizemos na altura, foram feitas, e ainda bem, foi feito algum trabalho nesse sentido pelo anterior Executivo da Câmara. Durante este mandato não foi absolutamente feito nada. Embora também já haja aí assim no plano de conhecimento de várias situações, da forma como chegam dejetos ao próprio Rio Lessa, como são encaminhadas ligações abusivas, há todo um conhecimento dessa situação, mas consideramos que é importante continuar a fazer da limpeza, da despoluição do Rio Lessa uma questão importante, para além depois de aproveitar no quadro
trajeto de rio, procurar ajustar e aproveitar as margens do próprio rio para questões ambientais. Depois há assim um conjunto de questões que vão acontecendo aqui e acolá, em que se nota perfeitamente que em vez de se criar áreas de jardim, espaços de relevamento, muitas das vezes encontram-se soluções no cimento. Há vários cruzamentos que tinham um pequeno jardim que fosse, porque aquilo dava trabalho e provavelmente a Câmara tinha que andar com uma solução para aqui ou para acolá para limpar, para arranjar o jardim. A solução que encontraram foi tapar com cimento e assim eliminou-se uma fonte de problemas, não é? Mas há outras zonas, nós estamos preocupados com uma notícia recente que, independentemente de procurarmos também, naturalmente, dentro daquilo que nos for possível, trabalhar para que seja resolvido o problema do Irmesinde Sport Clube, mas preocupa-nos uma outra coisa. A solução que está aí encontrada vai dar origem a que possa aparecer num espaço que é de um terreno de futebol, que pelo menos está ali assim e que pode ser aproveitado com outros fins, não para construção. Parece-me que é o fim que está previsto. Associado ao próprio campo de jogos dos Montes da Costa, está um espaço de circuito de manutenção que custou muitos anos de luta para se conseguir ter ali assim aquele espaço. Aqui, por interesses determinados, deixou de se dar atenção ao circuito de manutenção, praticamente está abandonado, aquilo funciona mais como lixeira e se calhar para outros fins mais marginais, que com este negócio que está a ser feito vai ser eliminado. Para além disso, naquela zona está, é desconhecimento de muita gente, mas existe ali assim a nascente do Rio Tinto, que depois só mais para a frente é que tem o seu problema de poluição grave também, e que a perspectiva do negócio que está aí é também eliminar aquele espaço onde está o lavadouro onde nasce o Rio Tinto. Quer dizer, a ideia que dão é que o lavadouro será deslocado para o outro lado, mas a nascente. Isto pode ser uma coisa que se diga, é um pouco de água que está ali. Isto tem muito a ver com um problema geral de Irmesinde, que tem a ver com as linhas de água. Há aí montes e montes de construções que apareceram aí assim em linhas de água, que depois nos admiramos de ver abatimentos de terras, de passeios, de ruas, de casas, possivelmente. Nós temos aqui assim um caso na Gandra, na Rua da Gandra, exatamente, em que fizeram ali assim uma caixa, para além de tudo, tem problemas, provavelmente tem ali erros da própria de engenharia, provavelmente, que tempos a tempos aquelas terras aluem. Está exatamente numa linha d'água e parece-me que, neste caso da solução que estão aí a encontrar para a zona do circuito de manutenção, o campo de jogos e tal, o negócio que está ali vai ser para construir mais, não para aproveitar, para dar uma maior possibilidade de manutenção de um espaço ambiental, mas pronto, são estas preocupações que nós temos que estar muito atentos, para além de muitos, há aqui erros de arborização, de passeios esventrados porque não se acautelou devidamente todo este processo e que naturalmente isto também vamos ter que prestar alguma atenção, muita atenção a esta área. Portanto, isso leva-nos diretamente aos problemas que há a nível urbanístico em Irmesinde, não é? Sim, sim. Que não só passa por aí, mas também pela degradação de muitos edifícios. É conhecido o problema aqui, apesar de alguns dos edifícios serem privados, como é aqui o caso do cinema e outros edifícios, basta ir para ver aí alguns edifícios bastante degradados ou sem uso. Não é? Temos também o problema da Feira Velha, que tem ali, se calhar não estará aproveitado como deveria, e a zona do Lessa na Travagem, que também está um bocadinho deitada ao abandono.
que é que lhe oferece dizer em relação a esses problemas que são urbanísticos e que não estão necessariamente ligados ao problema das linhas de água? Qualquer espaço deve merecer atenção para ver o que é que há a aproveitar em Irmesinde nesse aspecto. Nós podemos dizer assim, nós estamos a fazer esta entrevista aqui no Parque Urbano e muitas das vezes o excesso de centralismo mental na atuação da junta de freguesia, neste caso em concreto, leva a que aconteça um certo medo em descentralizar espaços e iniciativas. O local da Feira Velha, como também o próprio espaço da Feira Nova, não é, onde atualmente se realiza a Feira de Irmesinde, são espaços que podem ser muito bem aproveitados, têm que merecer arranjos, têm que merecer tratamento e acompanhamentos com regularidade. E aí assim pode haver um conjunto também de iniciativas, descentralizando-as, porque se nós considerarmos que é bom realizar aqui iniciativas, e é sempre um palco bom para se fazer aqui assim iniciativas, principalmente nestes períodos de verão, aqui assim no parque, não é toda a população de Irmesinde que vem aqui. Se nós considerarmos que uma iniciativa aqui que no seu maior número de concentração de pessoas pode levar a 3, 4 mil pessoas aqui assim, Irmesinde tem 40 mil pessoas à volta disso. Com certeza nem toda a gente das zonas da Travagem, das zonas de Sampaio, das zonas da Bela, se deslocam para aqui para ver um espetáculo, seja, muitas das vezes nem têm conhecimento, daquilo que se vai realizar. E estes espaços podem ser bem aproveitados. O caso do cinema de Irmesinde é um problema mais complicado, porque meteu aí assim processos de compra e venda de quem a quem, se calhar muita gente foi enganada no meio disto tudo. Neste momento o espaço físico do cinema de Irmesinde pertence a uma entidade social que é a Irmesinde Cidade Aberta, que também, tendo em conta naturalmente as dificuldades e as necessidades de grandes investimentos, não o poderá fazer porque não é com facilidade que se arranja dinheiro, verbas para recuperar aquilo tudo. Portanto, não é uma coisa que se possa dizer que está ao abandono, porque aquilo é propriedade de alguém e que está bem identificado em Irmesinde, mas que por razões diversas de necessidades ou de dificuldades económicas não se avança mais com o projeto para se fazer um bom aproveitamento do espaço. É mau, mas é mau que aquele espaço esteja identificado como degradado e abandonado, é mau que aconteça isso, mas não é exatamente verdade que esteja mesmo abandonado. O problema é outro, é da ordem económica de quem tem a responsabilidade de gerir aquilo. Mas haveria soluções, se a população fala muito e fala muito sobre o cinema, haveria soluções que passaria também pela ajuda da população na reabilitação do... É possível que sim, e provavelmente há alguma parte da população que está a dar o seu contributo para provavelmente pagar a aquisição do próprio edifício, não é? Portanto, não é assim uma solução que... Agora, o problema não está totalmente resolvido e isto dificulta muito uma solução a posteriori, não é? Portanto, estar a apelar a qualquer entidade para ajudar a resolver economicamente este problema poderá eventualmente passar por um outro processo de tratamento, de relacionamento e de responsabilização da própria autarquia, tanto ao nível da Junta como da Câmara, mas isso já é uma coisa que tem que ser discutida pela própria direção da associação que é proprietária do espaço. Nós assistimos agora, há bem pouco tempo, um outro problema também de domínio mais privado, que tinha a ver com o Estado de Sonhos, que a Câmara Municipal adquiriu através de um contrato de permuta. Também estaria mais ou menos dentro, também era privado, e a CDU teve voz ativa nessas negociações da aquisição do Estado de Sonhos e de todo o complexo. Não, como sabe, isto é um problema que foi agora tratado pela Câmara, tem a ver com a questão que lhe coloquei
anteriormente em relação ao espaço dos Montes da Costa, do circuito de manutenção e do lavadouro, e está envolvido neste negócio. Isto é uma questão da responsabilidade da Câmara, onde está representado naturalmente o PSD, o PS também tem lá a sua representação, e assumiram a responsabilidade desta solução. Para o Irmesinde é uma solução necessária. Não está em causa a questão económica, o negócio, aquilo que está por trás, a solução que foi encontrada. O Irmesinde necessita de ter uma solução de espaço para poder praticar futebol. Colocar aqui em cima da mesa 1 milhão de euros para resolver este problema é que já nos coloca em dúvidas a solução, não é? Porque ao fim e ao cabo nós temos dúvidas que isto vai ser uma solução clara, boa para o Irmesinde, não é? Porque o facto de ter um estádio ou ter um recinto onde possa praticar e que seja uma coisa sua, não significa que vá melhorar as suas economias, se não houver aqui outro tipo de cuidados de gestão ao longo de anos, porque a situação, como nós sabemos atualmente, o Irmesinde, tal como conhecíamos desde a nossa infância, acabou, não é? Agora há uma outra coisa que se chama Irmesinde Sport Clube, 1936, salvo é essa a data. É uma outra coisa que aparece, mas para chegar aqui houve muitos anos de muitas coisas boas, provavelmente, mas também muitas coisas más que levaram a uma situação de endividamento, de insolvência, de falência, e originou isto tudo. A solução passa por haver a preocupação de quem estiver à frente da coletividade, uma ligação muito grande com a própria sociedade de Irmesinde. Não é com os poderes, porque o poder, numa circunstância qualquer, pode lá injetar dinheiro, pode lá arranjar mais apoios, e se for em termos de campanhas eleitorais ainda melhor, mas não vai resolver o problema que é a sua relação, a sua ligação do clube com a população de Irmesinde. Vamos considerar que a população originária de Irmesinde é muito pequena. Hoje Irmesinde cresceu muito ao longo destes 20, 30 anos, cresceu muito para além daquilo que era a população nativa de Irmesinde. Portanto, a ligação que qualquer um de nós que veio de outras zonas para Irmesinde, a ligação que tem com o clube é praticamente zero, sabe que ele existe e ponto final. Agora, tem que haver aqui assim, dos próprios responsáveis, da massa associativa, dos diretores, daquela gente toda que se empenhou agora por encontrar esta solução, uma ligação, uma relação clara com a própria sociedade. Em Irmesinde terá que ver as melhores formas, encontrar as melhores formas de gerir, de forma a encontrar essas soluções. Outras duas questões faladas aqui em Irmesinde é a questão do cemitério também e do mercado onde é feito agora a feira, não é? Que houve um concurso aberto para se remodelar o mercado e a zona envolvente, não é? Um concurso que já teve um veredito e se a CDU ganhar as eleições, não é? O que é que fará em relação, por exemplo, ao problema do cemitério, que é a questão de já não dar resposta a toda a gente? Queira ir para lá. Que não queiram, mas tem que ir. Mas tem que ir, não é? Que tem que ir. E também do mercado, que o concurso já houve um vencedor e que precisa de alguma intervenção. O problema do mercado tem muito a ver com a questão feira de Irmesinde. Não é? Ao longo dos últimos anos, e dos últimos não é de um mandato só, é de vários mandatos, tem havido uma tentativa enorme de acabar com o mercado de Irmesinde. Nós já apresentámos várias soluções, procurámos sempre reforçar a necessidade dessas soluções para embelezamento do próprio mercado, para a limpeza do próprio mercado. Durante já este mandato houve uma tentativa de o eliminar, procurando justificar através de prejuízo que o mercado dá, claramente mentira. O mercado dá
lucro financeiro à Junta de Freguesia de Irmesinde, e muito tarde começaram a criar condições para lavar um pouco a cara ao espaço de mercado, e presentemente o espaço interior está mais salvaguardado. Provavelmente também muitas das coisas ali assim naquele espaço foram-se deteriorando, na medida em que economicamente também deixou de haver tantos comerciantes interessados em manter os seus estabelecimentos dentro do espaço do mercado, e isto deu origem a um certo abandono. Não é? Hoje o mercado, poder-se-á dizer que aquilo que foi inicialmente está ocupado cerca de 50% de comerciantes. Podem-se encontrar e devem-se encontrar soluções de utilização do mercado. Para o mercado, para a utilização, nós em tempos defendia-se que na parte de cima, havendo casas que estão, ou espaços que estão fechados, podem servir de apoio para coletividades, onde se podia fazer muita coisa de aproveitamento ao nível artístico. Há aí alguns grupos que vão aparecendo para fazer teatro e que muitas das vezes não têm onde o fazer, tem que se aproveitar e estudar estas soluções todas. Deixar fechar não, porque o espaço do mercado, enquanto economicamente nunca deu prejuízo à Junta de Freguesia. Procuraram eliminá-lo, tendo em conta outros interesses que poderá ter a ver com as grandes cadeias comerciais que estão aí assim no terreno, não é? Porque nós sabemos que o mercado e a Feira de Irmesinde estão à beira de um desses espaços, e provavelmente é ali uma fonte que atrapalha, de concorrência, que atrapalha ali assim uma área daquelas que está aqui ao lado. Mas justifica-se lá uma intervenção a nível de reabilitação? Justifica-se sempre. E ela já esteve prevista, já no executivo que nós tivemos entre 97 e 2001, nessa altura nós fizemos várias visitas para se ver exemplos de bom aproveitamento em mercados. Nós consideramos que, apesar da dificuldade que possam haver ali assim, beneficia de uma coisa, que é estar dentro da população, não é? Muitas das vezes o que tem acontecido aqui assim em Valongo, com a Biblioteca de Valongo, com a Associação Industrial, com vários espaços que foram construídos, com o campo de futebol, que é o Estádio Municipal de Valongo, outros espaços que foram atirados para as fronteiras das respectivas freguesias. Portanto, saíram dos meios populacionais e depois vamos nos queixar porque é que as pessoas não vão lá. E este caso acontece muito dentro do concelho. No caso do mercado, beneficia de estar ali assim, muito identificado com aquela população, precisa e merece ainda um melhor tratamento. Vamos ver se este tratamento que este Executivo atualmente deu, vamos ver se vai resultar e se vai ter continuidade no seu aproveitamento exterior, não é? Porque o espaço da feira ainda é um espaço bom e há poucos espaços amplos aqui assim em Irmesinde como há aquele que está ali assim, pode ser muito mais bem aproveitado, de forma a requalificar toda aquela zona para melhor aproveitamento. E é isso, nessa altura mereceria justificar-se-ia e justificar-se-á uma maior aplicação ali assim na recuperação do mercado. Em relação ao cemitério, presentemente aquilo que é conhecido, aqui o cemitério número 1, não estará assim com tantas dificuldades em recolher mais corpos, mas nós apresentámos já no mandato anterior, apresentámos uma perspectiva de se estudar a construção de um crematório aqui em Irmesinde. Nós vamos manter isso, foi uma questão que pretendeu ser esquecida, a justificação foi a justificação assim muito estabalhoada, né, em termos de uma justificação não justificação. Provavelmente não foi feito nenhum trabalho para se conseguir concretizar. Provavelmente nós pensamos que também possa haver aqui a mão de alguém em privado que já estaria a pensar numa solução destas, e como apareceu uma solução na Junta, uma proposta para poder ser a própria autarquia a assumir essa responsabilidade e naturalmente com tudo aquilo que poderia beneficiar também financeiramente,
se calhar isto atrapalhou alguém que recuou estrategicamente, esperemos que sim, mas que vamos no próximo mandato vamos procurar reforçar esta solução, a necessidade desta solução. Voltando à população, e estamos quase a terminar, em relação à intervenção nos mais idosos e nos mais jovens, há necessidade de se reforçar ou de se fazer um tipo de intervenção diferente nestas duas franjas da sociedade de Irmesinde? Os mais novos ainda vão ter um longo caminho para percorrer, todos, não é? Mais jovens, menos jovens, esperemos é que as soluções de trabalho sejam concretas. Nós aquilo que estamos a assistir e que é extremamente preocupante é que relativamente à juventude, a falta de perspectivas de emprego, de formação, uma formação que de facto depois tenha continuidade no aproveitamento profissional de toda a juventude. Eu nasci num tempo em que ainda era possível aprender uma profissão, hoje não é. Hoje é bom é que um jovem saiba fazer um bocado disto, um bocado daquilo, um pouco daqui e dacolá, e depois estar mais preparado para ir para o desemprego do que propriamente em dar continuidade à sua profissão. O seu aspecto, a sua preocupação profissional nunca pode estar em primeiro lugar. Tem é que estar a pensar como é que eu vou fazer tudo aquilo que me pedirem, não é? De forma a estar preparado para amanhã. A porta de saída está ali assim aberta, eu vou para o desemprego, tenho é que arranjar já um novo... A questão profissional nós vamos perdendo muito nessa área e é uma preocupação muito grande em relação à juventude. Em relação aos velhos, aos mais velhos, a preocupação tem que ser de outro pendor, que é como é, eu também vou caminhando para lá e já estou perto dos 60 anos. Há uma preocupação enorme que é dar-se uma volta aqui por estas partes centrais de Irmesinde e ver dezenas e dezenas e dezenas de velhos que andam de lado para lado ou que estão sentados aqui e acolá, que não têm nada que fazer. Não chega à junta de freguesia a fazer uns passeios, seja lá onde for, uma vez por ano, não chega a estar a fazer uns bailes para... que muitas das vezes será mais para aparecer na fotografia do que propriamente dar entretenimento aos velhos, mas criar soluções que vá envolvendo as pessoas com mais idade, que a partir dos 50 e muitos, 60, 70 anos ainda se possam sentir com vida para ajudar a fazer muitas coisas e podem ser envolvidas claramente num trabalho que uma junta de freguesia queira fazer, podem ser envolvidos os mais velhos a darem esse apoio e com um objetivo principal que é, provocando-lhes aos mais velhos essa ocupação, ajudá-los também a viver melhor, porque quem está aí assim sentado pelos bancos do jardim, quem passa tempo a andar de lado para lado, e não é em todos os lados que se encontram velhos a jogar cartas, ainda bem, mas não é em todo lado que isso acontece, mas quando vemos muita gente aí assim, um bocado a andar ao Deus dará, como é que esta gente vai passando o tempo à espera que as horas passem, as horas passem, as horas passem, mais nada. Para terminar, eu deixava-lhe a palavra para a palavra de despedida e a palavra para nos convencer de que o projeto da CDU tem mais viabilidade que os outros. O projeto da CDU tem a viabilidade numa perspectiva de que a população sinta que há necessidade de alterar este estado de coisas. Nós não podemos aceitar que uma junta de freguesia, um mandato de 4 anos seja passado sem se saber exatamente o que é que faz uma junta de freguesia. Não basta o seu presidente, por muito boa vontade, por mais ou menos empenho que queira ter, o presidente de uma junta tem que também procurar ser um organizador de pessoas, de movimentos sociais, que permita, envolvendo-os, permita fazer as coisas melhor. Digo isto porque, por exemplo, não é possível entender como é que um executivo de junta reúne no primeiro ano de mandato 20 vezes, no segundo 26, no terceiro 13, portanto 26, 16, 13 e agora este ano reuniu 5 vezes.
há associações no concelho, na freguesia, há associações que reúnem mais vezes do que a própria junta de freguesia. As associações têm um âmbito determinado, específico da sua projeção, não é? A junta de freguesia é um todo. Quando uma junta de freguesia não encontra espaço, tempo para reunir, mal vai, muita coisa vai mal, porque parece-me que não há problemas para resolver, não há problemas para tratar. E se não há problemas para tratar, então tem que se inventar, porque não é aceitável que um presidente que está a tempo inteiro, um secretário que também tem funções naturalmente de execução, que também é pago por o erário público, tem o tesoureiro também, tem os vogais, e os vogais também têm palavra a dizer, têm que ter uma palavra a dizer no meio disto tudo, e que não se passe nada, não se saiba de nada, e quando alertamos para este facto, fiquem um bocado atrapalhados para justificar o quê? A primeira questão que se coloca é exatamente essa, que é a necessidade de ter um maior empenho do próprio executivo da Junta de Freguesia, que seja um motivador para levar a que as pessoas possam participar nas suas associações, em todo o tecido social de Irmesinde, e que sintam a necessidade de o fazer. Se a Junta não motivar e não procurar estar à frente disso tudo, muita coisa vai mal. Agora, há coisas que naturalmente vamos apelar às pessoas para estarem atentos ao programa que nós vamos apresentar brevemente à população de Irmesinde, e que estejam atentos não só naquilo que vamos dizer, como também muitas das coisas que possam não vir ali assim, mas estão claramente implícitas em relação ao trabalho que nós queremos fazer em Irmesinde. Obrigada, Adelino. Nada, obrigado eu.